Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Eu dei uma analisada nos números da rede Bitcoin e algumas informações na internet. Eu acredito que o Bitcoin não vai aumentar nos próximos meses. Eu vou te mostrar por quê com esses dados na sequência do vídeo. Então vem comigo que eu vou te mostrar esses dados. Na verdade, é quase impossível prever o preço de uma criptomoeda porque vai muito além de dados estatísticos, né? Você precisa de muito mais para analisar. Uma notícia, por exemplo, aí de um país, de uma personalidade política, pode mudar totalmente o rumo do preço de uma criptomoeda. Mas eu vou te mostrar alguns dados que podem nos ajudar a tirar algumas conclusões. O Google tem um site que é o Google Trends, onde você consegue obter estatísticas de interesse das pessoas em relação a determinados assuntos. Então eu entrei aqui nesse Google Trends e coloquei Bitcoin e pedi para ele mostrar o interesse, ou seja, mostrar a estatística da busca pela palavra Bitcoin no Google no mundo inteiro. Então eu selecionei aqui todo mundo, coloquei a palavra Bitcoin aqui e selecionei nos últimos 12 meses aqui. Então nos últimos 12 meses no mundo todo a palavra Bitcoin em todas as categorias e tal, e ele me trouxe esse gráfico aqui. Você vai perceber o seguinte, nos últimos 12 meses, então o gráfico vai... Você tem uma escala de 0 a 100, essa escala de 0 a 100 representa o interesse das pessoas, ou seja, qual foi a estatística de pessoas que procuraram pela palavra Bitcoin no Google nesse prazo de 12 meses. Então você pode perceber aqui, ó, que na época que estourou a pandemia aqui do coronavírus, então você tem aqui no período de março, aí você tem aqui até maio, você tem uns picos de busca pela palavra Bitcoin. Foi o período onde o Bitcoin teve uma alta substancial, mas agora, se a gente observar, nós estamos aqui no mês de julho, você vai perceber que o Bitcoin está com um interesse de 0 a 100 na internet, no Google, está na escala de 47, menos de 50%. Então caiu muito o interesse das pessoas pela palavra Bitcoin, a busca pela palavra Bitcoin no Google caiu muito agora em julho. Então a gente percebe o seguinte, o interesse das pessoas foi muito grande na época da pandemia, porque as pessoas ficaram com medo das economias quebrarem, e aí elas vão para o Bitcoin, elas vão para o ouro. Então você pode perceber, mostra aqui embaixo quais os países onde teve mais procura pela palavra Bitcoin, e você pode ver aqui, ó, Nigéria, depois Austrália em segundo lugar, Suíça, África do Sul e assim vai, né? Então a gente percebe o seguinte, está caindo o interesse no Google, as buscas pela palavra Bitcoin. Contrapartida, a gente vê, por exemplo, gold, ouro, né? Gold. Então, mesma pesquisa pela palavra gold, por ouro no mundo, você vai perceber o seguinte, nos últimos 12 meses, você percebe que está um pouquinho, um pouco diferente, né? Você percebe que a procura por ouro está crescendo, por quê? Porque as pessoas, elas temem ainda que a pandemia ainda não acabou, e aí as pessoas, principalmente os super ricos, né, as pessoas muito ricas, elas acabam comprando o ouro bateu nessa semana o preço, a máxima histórica, ou seja, o ouro bateu o maior preço da história recentemente, porque as pessoas têm medo das economias ainda quebrarem, e o ouro ainda é o porto seguro, né? Quem tem ouro ainda, se a economia quebrar, o ouro ainda é a moeda, né, a gente pode considerar uma moeda mais segura, né? A pessoa tem uma segurança se ela tem investimentos em ouro. Então, enquanto o Bitcoin, o interesse no Bitcoin, você pode perceber que caiu na internet, você vê que a busca por ouro, né, pela palavra ouro na internet, tem aumentado, né? Aumentou bastante aqui no período da pandemia, olha, que estourou o coronavírus, depois diminuiu e agora está aumentando novamente, né? Se a gente procurar também, só para você ter uma ideia, então vamos procurar por B3, e agora essa pesquisa B3 eu escolhi só no Brasil. B3 é a Bolsa de Valores, antiga Bovespa no Brasil. Nos últimos 12 meses, você vai perceber o seguinte, olha o que aconteceu com o interesse no Google, com a busca no Google pela palavra B3, Bolsa de Valores. Então você vai perceber o seguinte, ó, na época da pandemia, olha como subiu aqui o interesse, a busca pela palavra B3, Bolsa de Valores no Google. Subiu e ainda está alto, ainda está subindo. Olha para você ver quanta gente está interessado em B3, Bolsa de Valores no Google. Então, você vê que a partir da pandemia, você teve um pico e aí você tem ainda uma busca crescente, um interesse crescente por Bolsa de Valores.
Eu fiz a mesma pesquisa nos Estados Unidos pela Bolsa de Valores Nasdaq, que é a Bolsa de Valores deles. E olha lá, mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Ó. Teve a pandemia, então você teve um aumento muito grande aqui na busca por Nasdaq, Bolsa de Valores. Aí você teve uma diminuição e agora a busca crescente de novo por Nasdaq, Bolsa de Valores. Então a gente percebe o seguinte, que enquanto o interesse por Bitcoin tem caído, né, no último mês, principalmente junho, julho, nos 2 últimos meses, você percebe que tem aumentado o interesse por bolsa de valores, por exemplo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as pessoas têm migrado muito do Bitcoin para a bolsa de valores. Muita gente tem tirado dinheiro de Bitcoin e investido na bolsa de valores, que está com muitas empresas com ações ainda baratas, ainda com valores atrativos, e quando a economia voltar, possivelmente essas ações podem valorizar bastante. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é uma pesquisa que você pode entrar no site da Google Trends, você pode fazer essa mesma busca que eu fiz aqui, da mesma forma que eu fiz. E isso daqui eu estou fazendo. Por Bitcoin eu fiz uma pesquisa no mundo, por ouro eu fiz uma pesquisa no mundo nos últimos 12 meses, por B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, eu fiz uma pesquisa só no Brasil, Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana, só nos Estados Unidos. Dá para perceber que você tem o mesmo patamar aqui, tanto pela busca de B3 no Brasil, que é a Bolsa de Valores, quanto Nasdaq nos Estados Unidos. Você tem um padrão aí de interesse das pessoas por Bolsa de Valores. Aí eu entrei nesse site de blockchain para dar uma analisada no volume de movimentação na rede blockchain. Será que tem muita gente comprando e vendendo Bitcoin na rede blockchain? Vamos dar uma olhada nisso? Então aqui, ó, eu entro nesse site blockchain.com, no explorador, e aí eu tenho a opção aqui de analisar o volume de trocas, essa opção aqui. Então, clicando nesse volume de trocas aqui na rede Bitcoin, eu venho para esse gráfico. E aqui nesse gráfico eu olhei nos últimos 30 dias, então eu coloquei aqui 30 dias, média dos últimos 30 dias. Então olha o que você vai observar no volume de movimentação na rede Bitcoin nos últimos 30 dias. Você tinha aqui, ó, no começo, aqui em junho, olha, você tem aqui, ó, dia 14 de junho, você tinha 183 0,765 milhões, e aí esse valor vai caindo, e agora nós temos aqui, ó, em julho, né, no dia que a gente está, 111. Então, na verdade, de 183 caiu para 111 o volume de movimentação na rede Bitcoin nos últimos 30 dias. Se tem um menor volume de negociação, o que acontece? Está tendo menor interesse, é o meu ponto de vista. Então, quando você tem um volume muito grande de negociação na rede Bitcoin, então você tem muita oferta e muita demanda, né? Muita gente ofertando e muita gente comprando. Você tem muita gente movimentando, comprando e vendendo na rede Bitcoin. Isso caiu drasticamente nos últimos 30 dias. Se você observar, aqui eu estou no site do TradingView também, ó, e eu estou aqui na Coinbase. Aqui não reflete a rede Bitcoin toda, né? Aqui sim reflete a rede Bitcoin toda no site blockchain, mas aqui reflete só a Coinbase, porque você pode escolher a exchange que você quer observar. Então aqui embaixo dá para a gente observar o volume da rede, ó, volume de movimentação, essa parte que tem aqui embaixo, né? Essa parte aqui que você vê mais escura aqui no gráfico. Então você vê que na época da pandemia, a hora que estourou aqui o coronavírus, você vê o Bitcoin caiu aqui por volta de 5 mil dólares, você vê um aumento no volume de negociação muito grande, muita gente comprou Bitcoin quando o Bitcoin caiu aqui na época da pandemia, que foi por volta de 13 de março. Então você tem um aumento do volume muito grande, aí diminuiu esse volume, aí por volta aqui de 16 de maio você tem novamente um aumento no volume do Bitcoin, o preço lá em cima. E agora, o que você pode perceber? Olha como o volume diminuiu. O volume do Bitcoin diminuiu muito da rede Bitcoin, diminuiu aqui drasticamente nesse último mês. Então o que isso mostra? Isso mostra o seguinte, que se a movimentação na rede Bitcoin está pequena e a gente percebe um aumento na movimentação nas bolsas de valores, pode ser que as pessoas estão tirando dinheiro de Bitcoin, colocando nas bolsas de valores. Pode ser que as pessoas tiraram dinheiro do Bitcoin para suas necessidades pessoais, afinal, num momento de crise, onde as pessoas perdem emprego, onde as pessoas, pequenas empresas quebram, muita gente às vezes tem necessidade de vender Bitcoin
para pegar em dinheiro, para pagar dívidas e coisas desse tipo. Logicamente, isso vai acontecer mais ainda, porque tem muita gente que está perdendo o emprego ainda, muita empresa pequena que está quebrando, e muita gente que tinha Bitcoin pode ter que usar esses Bitcoins, vender esses Bitcoins para usar esse dinheiro para subsistência, né, para a sua economia pessoal. Algumas notícias, pessoal, corroboram com essas informações que eu estou te passando. Tá aqui, ó. Essa notícia aqui do site CoinTimes. É hora de vender Bitcoin? Volume em queda e ações enquanto ações sobem. Eu vou deixar os links aí para você ver. Na verdade, não é uma recomendação de venda não, tá? Essa notícia não fala que é para você vender, só está falando que, logicamente, o volume está em queda. E se você perceber na notícia, você vai ver que não há uma tendência de alta no preço, uma vez que os volumes estão baixos. Agora, quando você tem um grande volume de negociação, a tendência é o preço aumentar, porque você tem muita gente negociando, né? Nem sempre, porque às vezes o volume é mais de venda do que de compra. Mas quanto maior o volume na rede Bitcoin, significa maior o interesse na moeda e a tendência, logicamente, do preço é subir, já que Bitcoin tem um número reduzido de unidades no mercado, né? Você sabe disso. Aí você tem também uma outra notícia aqui, ó, no site Money Times. Essa notícia aqui do site Money Times, deixa eu ver. Fala do volume de fundos em Bitcoin e Ether caiu drasticamente em junho. É aquilo que eu estava te mostrando, né? Em junho e agora julho, o volume de negociação na rede Bitcoin e Ethereum caiu. Quando a gente fala em volume futuro, é volume de negociação de futuro, ou seja, o que as pessoas estão tendendo a negociar aí, né? Então, quer dizer, se caiu, significa que as pessoas ou estão tirando, elas estão um pouco mais receosas para negociar criptomoedas. Não estou falando que é ruim ou bom, só estou falando que são indícios para a gente tirar algumas conclusões, tá? Talvez quem está esperando um aumento rápido do preço do Bitcoin nos próximos meses pode se decepcionar. Com esses dados, é mais provável uma queda do que propriamente um aumento, é o meu ponto de vista. Mas não significa que as quedas são quedas, você sabe que cai e depois sobe novamente, né? Mas é só para você não criar uma grande expectativa, eu estou mostrando dados para você. Essa é uma outra matéria do site Money Times, que está falando que o volume de mercado à vista do Bitcoin caiu mais de 30% em junho. Então isso corrobora também com essa informação que eu estou te passando, que mostra realmente uma queda dos volumes de negociação da rede Bitcoin. Muitos podem ser os motivos para isso, a gente não está aqui para analisar os motivos, mas é só para te mostrar o seguinte: caiu o interesse pela palavra Bitcoin no Google, né? Você pode perceber que caiu os volumes de negociação na rede Bitcoin, como você pode observar aqui nesses gráficos, você mesmo pode observar, né? Então, às vezes, você pode observar o seguinte, que ficar atento a essa questão do preço pode ser que você ache uma oportunidade boa caso o preço do Bitcoin dê uma corrigida maior, e aí você pode de repente entrar aí no Bitcoin, comprar e ter um retorno quando os volumes voltarem a crescer. A gente não sabe se vai voltar a crescer tão rápido. Se a economia recuperar, é possível que quando as economias estão com problemas, as pessoas estão com medo, elas compram ouro e Bitcoin como uma forma de segurança. Então, mas a economia agora, a tendência é voltar ao normal. Então é muito possível que as pessoas que botaram dinheiro em Bitcoin com medo, agora elas retirem do Bitcoin e voltem para a economia convencional, para as bolsas de valores e assim por diante. E talvez a gente tenha mais uma possibilidade de queda do que uma possibilidade de alta no preço do Bitcoin nos próximos meses. Mas eu sei disso? Não sei. É um aconselhamento? Não é. É apenas uma percepção, alguns dados que eu quero te mostrar para que você analise por você mesmo, ok? Grande abraço para você. Se você gostou, dê um like, participe aí do canal que eu sempre vou te mostrar e te dar algumas dicas aqui para a gente negociar junto e ter oportunidades juntos nesse mercado de criptomoedas. Até o próximo vídeo.